E salve pessoal, Cenourão aqui com vocês. Vamos continuar aqui a nossa série do Flappy Pão. E a gente, no vídeo passado, a gente finalizou, né, a parte do background. A gente fez agora a recoloração de acordo com o clima. Isso é feito aleatoriamente, é claro, só para dar aquela variada, uma diferenciada aqui no nosso jogo, tá bom? E agora a gente vai falar dos sprites. Vamos fazer a criação dos sprites. E logo na sequência a gente pode fazer também a renderização e a animação desse mesmo sprite. Então fica aqui comigo. Se você ainda não se inscreveu, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Faça o convite para que clique no botão de inscrever-se. Ative o sininho para que receba notificações de novos vídeos que vem por aí. E claro, o like para deixar aquela força pra gente. Combinado? Então, logo após a vinheta a gente começa a segurar! Show de bola, pessoal. Vamos lá, então. Só vamos. Então, o que a gente vai fazer agora, rapaziada? Vamos fazer a parte dos sprites. Eu deixei essa lacuna aqui justamente para fazer a função que carrega os sprites. Ok? E vamos lá, vamos fazer esse camaradinho aqui, fazer a implementação dele. Então, agora a gente vai fazer a parte do sprite, né? Que é no caso aqui, o nosso jogo por enquanto vai ter um sprite que é apenas o pão, ok? Mas é um sprite, é o nosso querido sprite. Combinado, gente? Então vamos lá. Então aqui é bem básico. Primeira coisa que eu preciso fazer é preparar o sprite sheet, ok? Então aqui, gente, a gente vai ter alguns argumentos, tá bom? A gente vai ter, na verdade, uma pequena parte de argumentos que serão importantes na hora de carregar. Vamos dar uma recorrida aqui nas variáveis. Já vou até deixar ela declarada de uma vez. Olha só, a gente vai usar essa região aqui do 61. Então eu vou preparar aqui os argumentos, tá? Vou mostrar para vocês aqui quais são. Prontinho, pessoal. Então são esses argumentos aqui. Serão 8 argumentos que nós vamos usar para poder carregar o sprite. Primeiro vai ser o ID do sprite, ok? Isso aqui a gente vai carregar, vai colocar aqui no argumento, beleza? Esse sprite, gente, ele vai ser, como que eu posso dizer assim? Ele não é a tabela de sprite, não, tá? A tabela de sprite é outra coisa. O que a gente vai ter aqui, na verdade, é o sprite. A gente vai pegar um pedaço dessa tabela de sprite e a gente vai criar um sprite em cima, tá bom? Então a gente vai já... só que isso aqui vai ser tudo criado dentro da função loadSprite, tá bom? A gente vai pegar a tabela de sprite, certo? Vamos colocar... Aí a gente vai determinar aqui o número, né? Lá no argumento a gente vai colocar qual é o ID da picture que a gente quer que carrega esse sprite. Então a gente vai pegar esse pedaço da tabela de sprite e vai jogar numa imagem, numa picture separada, tá bom? E o sprite por si só, ele vai pegar a fatia desse sprite sheet, ok? Ele vai pegar a fatia do sprite sheet. Então a gente precisa configurar tudo isso antes de chamar a função. Então esse sheet ID, ele vai pegar o pedaço aqui, ó, e vai criar um sprite sheet em cima desse pedaço aqui. O sprite ID é a outra imagem que vai ficar o quadro do sprite, né? Os frames. O input X, no caso, seria a entrada, né? O valor de entrada do X, tá? Então aqui, sem mistério nenhum, aqui é, por exemplo, aonde vai começar a captura do sprite, e o Y também, né? No caso, o X é o eixo X do início da captura e o Y é o início da captura. Então é a entrada. A gente vai pegar lá na tabela de sprite e definir um ponto, ó. A gente vai começar do ponto tal, ok? E aí a gente vai criar. E aí o input width e o input height é, no caso, o tamanho desse retângulo que a gente vai criar a partir do ponto inicializado do input X e input Y, ok? A gente vai definir o tamanho dessa região que a gente vai criar. E aí depois a gente tem a parte de colunas e a parte de linhas. Então, colunas, a gente vai pegar cada pedaço dessa tabela de sprite e vai separar. No nosso caso aqui, no exemplo desse sprite sheet do pão,
a gente tem 3 colunas, tá? Ó, 3 aqui, ó, 1, 2, 3 e uma linha, certo? Uma linha só. Se tivesse mais coisa aqui para baixo, né, do próprio pão aqui, da própria imagem, animação do pão, então seriam 2 linhas. Aqui no caso tem uma só porque aqui é diretão, tá bom? Então aqui no caso 3 colunas e uma linha. Então isso aqui é o suficiente para a gente fazer o cálculo para dividir o pedaço do sprite que a gente precisa, ok? Então a gente precisa dessas informações para poder fazer a festa funcionar. Sabendo disso, vamos agora implementar aqui. Ó, então aqui a gente vai fazer primeiro a criação do sprite sheet, ok? A folha de sprite. E aí a gente vai pegar, ó, a variável 61 que a gente declarou lá. Aí a primeira coisa que eu vou fazer é deixar a transparência dele de 100, tá bom? Porque o sprite sheet não pode aparecer, então eu preciso deixar ele totalmente transparente. O sprite sheet não aparece na tela, então ele será sempre oculto, ok? Por isso que eu botei ali um valor fixo mesmo. Aí aqui a gente cria uma imagem, né? E aí a gente coloca na 65 e 66. Para quem não lembra, é o width e height da entrada, né? Largura e altura. Vamos lá, continuando. Aí agora a gente tem que copiar a tabela da paleta, né? Aurora Sheet, na verdade. Aí, garoto. Aí aqui a gente vai pegar da tabela de sprite, que tá lá guardando na variável 1. Maravilha. Vamos lá, agora picture 61. Aí a gente faz o copy rect, que é aquela região que a gente selecionou. Muito bem, então a gente vai colocar na posição 0 por 0 na saída. A gente vai extrair da tabela de sprite. Aí a gente vai pegar a variável do x da entrada, o y da entrada, e logo na sequência a gente vai pegar esse x e somar com a largura. Mesma coisa com o y. Não tem mistério nenhum, né? Então tá feito aqui o nosso sprite sheet. Agora a gente vai fazer o sprite por si só. Eita. Vamos lá. Picture 62, né? Que é o nosso camarada lá do sprite mesmo. Aí aqui a gente vai criar também da mesma forma. Aí aqui a gente vai pegar a largura do quadro e dividir pela quantidade de colunas que tiver. A gente vai pegar a mesma coisa com a altura e dividir pela quantidade de linhas. Tranquilo. Aí a gente tem que repetir aquele processo que a gente fez lá, né, na paleta, porque senão ele entrega uma paleta zerada, ou seja, tudo preto. Então a gente precisa pegar lá as mesmas propriedades lá da tabela de sprite. E aqui a gente faz o copy rect. Aqui eu vou deixar separadinho, que aqui vai ter um pouquinho mais de código, ó. Aqui a saída. Aí aqui no caso já não é mais a tabela de sprite, agora é o sprite. A gente vai extrair do sprite sheet agora que a gente criou anteriormente. Aí aqui o início vai ser no 0 por 0 mesmo, a entrada do retângulo. E aí aqui, ó, a gente vai pegar o tamanho desse sprite que a gente criou. Simplesmente. Prontinho. Muito bem, então o load sprite vai se resumir a isso aqui. Vamos voltar aqui, ó, na nossa caixinha de areia. E vamos criar mais uma opção aqui, ó. Mais uma página, né? Uma outra opção é o sprite.
Vamos ver se ele funcionou bonitinho, né? Aí se não der certo, a gente volta para a página... A gente chama a página 3, né? Quando a gente escolher aquela opção. Maravilha. Vamos copiar isso aqui, ó. Teste de sprite. Prontinho. Muito bem. Então aqui eu vou pegar aquelas informações. Ó. Então aqui a gente pode pôr num... A gente dedicou, né, as variáveis, né? Então vamos lá. Eu vou pôr o sprite na posição 97. Tá bom? Acho que 97 não está sendo usada não, né? Deixa eu dar um confere aqui na... É sempre bom conferir aquele documento que a gente criou, né, de anotações. Esse cara aqui, ó. Valeu. Aqui, ó. Ó, o 100 é da descala para a tabela de sprite. O 99 é a tela do Phage. E do 91 ao 98 a gente pode usar para o que a gente quiser. Então, ó, 97 está aqui. Ok. Aí a gente vai ter o 98 que vai ser o sprite. Beleza. Agora nós vamos colocar aqui, ó. A entrada, a gente tem que correr aqui na imagem para a gente saber o ponto certinho que a gente quer, ó. Então aqui vai ser no 112, deixa eu ver. 32 de altura, é isso mesmo. Passou um pouquinho aqui, ó. 32 de altura, ele tá começando em... aqui tá dando 111, mas é 112, tá certinho. Perdão, a gente começa do ponto 0, né? E o Y que é 112, tá bom? Então aqui é 0. E o Y é 112. É o ponto de partida aqui. Maravilha. Agora nós vamos fazer a largura. Vamos ver aqui. A largura aqui no nosso quadradinho tá 96. É 32 vezes 3, né? Não, 32? Não é 32 não, acho que é um pouquinho mais. Não, é 32, tá certo. 32, não, então é 96 mesmo, tá certo. 96. E a altura 32. Quantas colunas a gente tem? A gente contou aquela hora, nós temos apenas 3 colunas. A gente precisa informar aqui também. E quantas linhas? Uma. Tem que botar na variável certa, né? Aí, uma linha só. Pronto, feito isso a gente pode chamar o sprite. Tá aqui, ó, load sprite. Pronto. Mas antes disso, a gente sabe que vai dar um probleminha aqui, né? Então a gente já vai chamar aquele evento local que a gente criou aqui, né? Que é só para posicionar a Picture 98 no centro da tela. Tá? Não foi à toa que eu escolhi a 98 para ser o sprite e o 97 como sprite. A gente podia tranquilamente inverter, mas não tem problema nenhum. E vamos testar. Deve ter escrito alguma coisa errada. Tá, pega. Aurora Sheet Create. Aurora Sheet. Aqui, ó. Picotry. Erro de digitação. Isso mesmo. Aqui. Picotry. Eu amo quando eu escrevo errado, cara. Agora vai. Tá lá, moleque. Aí, ó. Nosso sprite carregado com sucesso. Muito bem, pessoal. Então, eu vou dividir isso aqui para uma outra parte, tá? Que agora a gente vai fazer a parte da animação. Então vai requerer um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de desempenho. E a gente já tá com uma quantidade bacana aí de duração de vídeo. Portanto, eu vou finalizar. E no próximo vídeo a gente tá de volta, tá bom? Então eu vou ficar por aqui. Até a próxima. Bons estudos e eu fui!